E aí pessoal, aqui é o Sérgio gravando mais uma vez para o canal falando sobre comunicação visual. Antes de começarmos a falar aqui hoje, eu peço para você, se inscreva aqui no canal, aqui, ó, sorte o dedo no curtir. Vamos fazer com que as coisas da comunicação visual, elas cheguem mais longe, né? Bom, sim, eu estou ligando a câmera aqui para a gente falar um pouco sobre as questões de custo. Ontem nós estávamos conversando com pessoas da nossa área mesmo, né? Sempre passa aqui pela minha empresa aqui, a gente começa a conversar sobre a produção na área da comunicação visual e a gente cai nessa situação de preço. Aí a pessoa fica reclamando, né? Ah, que o fulano faz mais caro, o outro faz mais barato, o outro quebra meu preço, aquele que faz mais caro, eu não sei como é que ele consegue fechar, e assim a história vai embora, né? Mas a maioria da reclamação é por causa do preço barato, né? Ah, que eu fiz a X, o cara fez a metade do que eu cobrei. Bom, gente, assim, eu vou falar assim, a opinião que eu tenho, tá? Enquanto nós, da área da comunicação visual, nós cobrarmos o material errado ou não valorizarmos o nosso material, porque muitas vezes a pessoa até cobra com o valor que cobre os custos, mas ele não sabe como que está sendo cobrado aquilo lá e assim, ele sobrevive porque ele é pequeno. Depois, quando ele começa a ter a parte administrativa da empresa, ele começa a ter que contratar funcionário para trabalhar com ele, tem a depreciação de prédio, de carro, esse tipo de coisa, aí ele começa a ver que não está dando mais. Quanto mais a empresa vai crescendo, mais ele vai percebendo que não sobra dinheiro, e aí ele começa a falar da seguinte maneira, né? Ah, há 2 anos atrás, quando eu trabalhava, eu via dinheiro no meu bolso, agora eu não vejo mais, né? Então essas são as reclamações muitas vezes das pessoas que trabalham na área da comunicação visual. Enfim, gente, né? Tô falando isso daí, mas para ilustrar uma situação que eu acho que nós temos que pensar muito bem se nós quisermos trabalhar na área da comunicação visual. Antigamente, quando a gente vendia somente por metro quadrado, retirava todos os custos operacionais do metro quadrado, a gente vendia o metro quadrado a R$150 e nós tínhamos o custo de R$15 para fazer, nós tínhamos custo de 10, nós tínhamos custo de 20, de 30, então a margem era muito grande para você arrancar no metro quadrado. Bom, tem uma coisa para falar para vocês que é preocupante para quem trabalha na área da comunicação visual. Esse tipo de cobrança tende a te levar para o buraco, porque não dá mais para cobrar dessa forma. Hoje tem gente cobrando R$20 o metro quadrado, 35, 40, 14, 15, 130, 150. E não é a quantidade que você cobra, é o custo operacional que você tem. Você pode cobrar R$150 o metro, se você conseguir passar isso, mas o seu custo ser muito maior que isso não vai adiantar. Então assim, gente, nós precisamos sair dessa armadilha do metro quadrado. Nós precisamos aprender a fazer cobrança, tá? Uma coisa é eu fazer isso daqui que eu estou fazendo. Ó, eu estou imprimindo adesivo, tá? Simplesmente corta ele e entrega, é uma situação. O meu custo operacional é 1. Mas alguns desses adesivos eu já preciso laminar de transparente. Quando eu tenho que laminar isso de transparente, para você analisar. Eu demoro 1 hora para rodar o material, ou 40 minutos, ou 30 minutos, seja, dependendo da sua máquina, e demoro mais 30, mais 1 hora para colocar uma laminação transparente. Eu tenho o custo da laminação transparente e tenho o custo de mão de obra. Infelizmente, gente, a gente acha que o material custa caro, mas o que custa muito mais caro é a mão de obra. Então, você pega lá 1 ou 2 pessoas para fazer a laminação, ele vai ter que pegar um material que custou um valor que é a impressão, mais um segundo material que é o transparente, que é um segundo valor, e aí ele vai colocar a mão de obra em cima. Quando ele coloca a mão de obra, ele tem o custo do material de impressão, o custo do material da laminação, mais 1 hora, 2 horas de mão de obra para laminar, cortar, e depois ainda o mercado exige que você faça uma embalagem bonitinha
e mande para o seu cliente. Gente, isso tudo custa. Fora isso, você tem um carro que você anda, você precisa levar isso para o cliente, né? Ou você vai colocar numa transportadora. Isso tudo custa, né? Mas, eu não vou levar para o cliente, Sérgio. Você não vai levar para o cliente? Tudo bem, mas você vem trabalhar na sua empresa do quê? Vem a pé todo dia? Ou você usa seu carro ou você usa sua moto? Quem mantém o seu carro e sua moto é a empresa. Quem mantém sua casa, seu supermercado, né, o seu aluguel, de repente é a sua empresa. Então pense nisso, gente, porque você tem que tirar a lucratividade do seu negócio para sobreviver, tá? Então, gente, estude como cobrar. Os clientes não acham caro coisa nenhuma, não. Tem cliente para materiais mais caros, tem cliente para material mais barato. Como que você está se posicionando? Você está se posicionando para isso? Crie uma métrica, crie uma maneira de cobrar. Olha, eu vou cobrar isso daqui, eu vou cobrar 1 metro quadrado do adesivo, eu vou cobrar 1 metro quadrado da laminação e vou cobrar o tempo da minha mão de obra e vou ratear as minhas despesas administrativas do mês para depois eu dar o preço final. E aí mesmo assim, ainda vou colocar uma gordurinha, porque se meu cliente precisar de um desconto, eu tenho como fazer isso. Sinto lhe falar, mas a maioria dos clientes não cotam. A maioria dos clientes pensam da seguinte maneira: cabe no meu bolso, eu consigo dividir no cartão e eu vou fazer. Aí você pode oferecer o melhor serviço para o cliente. Bom, gente, não sou eu que estou falando que eu estou certo e que outros estão errados. Não estou falando isso. Eu estou falando que a metodologia deveria ser dessa forma. Dessa forma, vai sobrar dinheiro no teu bolso para você tocar os seus equipamentos de impressão, para melhorar a sua empresa, para viver melhor, tá? Pensa nisso. É uma situação que estou falando. E não deixe de vir nesse canal, de você se inscrever, de colocar lá para que todas as notificações apareçam para você todos os dias. Dessa forma, você pode chegar a um conteúdo novo por dia no seu canal. Beleza? Aqui é uma impressão aqui, feita na máquina de solvente, na nossa ampla, tá? 2,5 metros de impressão. Tento não ter perdas aqui, para que a gente consiga uma lucratividade maior. Porque no final, não é vender bastante, é vender com lucratividade. Pensa nisso. Aqui é o Sérgio falando sobre comunicação visual.